Maia, tem muita pesquisa rolando por aí, né? Então, quando a gente fala assim, que na Europa tem 30 milhões de europeus que fizeram uma pesquisa e foi levantado de que eles sofrem, aí eu vou falar sofrem de solidão, por quê? Porque são pessoas que desenvolveram até doenças com esse isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, a gente tem vários componentes, né? A lei, ela privilegiou com vários itens para que nós, acima dos 50 anos, 60 anos, que agora vai ser 65, se Deus quiser, brevemente 70, por quê? Eles percebem que todos nós estamos numa idade produtiva. Isso daí é muito interessante da gente perceber que, por exemplo, se 30 milhões de europeus estão se sentindo sozinhos, 27% da população da Austrália se isola, tá? Tem no Japão, se não me engano, são os hikikomoris, são japoneses que resolvem se isolar do mundo, viver completamente sozinhos, e muitos deles até morrem nesse isolamento. Então, em cima de todas essas informações, no Canadá, 21% da população lá se classifica como sozinho, como solitário. Então, todos esses dados, a gente fala, nossa, mas o que está acontecendo com o Brasil? Se nós somos 60 milhões de pessoas acima dos 50 anos, como que 50 milhões de pessoas, quando foram entrevistadas, falam que em algum momento desse processo do envelhecimento se sente isolado ou sozinho? O que está acontecendo? Será que a gente está deixando de perceber as pessoas que estão perto de nós? Hoje, a nossa mensagem aqui é justamente para mostrar que existe, sim, vida após 50 anos. É quando a gente está podendo experimentar tudo aquilo que a gente conseguiu. Mas a população está envelhecendo. A minha mãe teve 7 filhos, tá? Eu tive 3, mas eu tenho um filho que tem um filho só. Então, quer dizer, esse filho que tem só um filho, ou seja, a população ela vai envelhecer mais e a renovação não está acontecendo. E isso é um aspecto mundial. Então, Maia, quando eu falo para você que a gente não tem que ficar totalmente isolado, como os hikikomores, né? Ou talvez o nosso país, através de políticas públicas, né? Porque o Reino Unido e o Japão, eles fizeram um Ministério da Solidão. E esse ministério, ele desenvolve políticas públicas para isso. Então, o Estatuto do Idoso no Brasil, ele fala que a gente não pode ficar desamparado. Mas o isolamento, ele vem automático. Eu passo direto por esse problema, porque assim que eu fiz 60 anos, eu quis tirar o meu cartão de idoso para ter esses benefícios. Mas os próprios jovens, sabe, eles não aceitam muito bem tudo isso. Então, aí vem uma parte de educação também, de você educar seu filho, seu jovem, para que ele possa ser literalmente treinado, porque ele vai envelhecer também. E ele vai pegar uma população muito mais velha do que aquela que a gente está pegando, concorda? Vânia, você falou aí dos jovens. Em que medida esse preconceito que a gente sente na sociedade em relação ao envelhecimento, em que medida esse preconceito, que tem vários nomes, não é? Etarismo, idadismo, ageísmo, não é? Em que medida esse preconceito manifestado, não só por pessoas muito jovens, mas por pessoas até na meia-idade, isso contribui para o isolamento do idoso, da pessoa mais velha? Eu acredito que todos esses, principalmente o etarismo, né? Você vê, a gente tem uma famosa agora, que ela ficou grávida e foi todo mundo para cima dela, com vários tipos de preconceitos, como se existisse um padrão. É lógico que existe um padrão, existe uma idade biológica mais saudável para você gerar um bebê, mas e daí? Se ela quis engravidar, se ela congelou óvulos, ou se a mãe dela mesmo teve gravidez tardia e tudo mais, mas as pessoas caíram matando em cima dela, julgando uma situação de bênção, sabe? Então, assim, as pessoas, elas são muito julgadoras, principalmente nas redes sociais. Respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer a respeito de criança, sabe? Eu tenho uma neta, o nome dela é Ariel. Desde pequenininha, ela adora ficar perto de pessoas mais velhas. E ela adora conversar com essas pessoas. De certo, meu filho, a minha nora, sabe, já educaram de respeitar, de chegar, cumprimentar. Mas o que eu estou vendo ultimamente? A criança entra com o celular na mão,
com a cabeça baixa, entra, não cumprimenta ninguém. E na minha época, minha mãe falava, cumprimenta todo mundo. Meus netos fazem isso. Então, assim, meus filhos fizeram isso. Falta uma educação familiar. E, assim, o abandono, Maia, que os pais sofrem, a síndrome do ninho vazio, ela não acontece só quando os filhos vão para a faculdade. Elas acontecem quando os filhos têm filhos e que eles vão para a vida deles e a gente fica naquela ilusão de que os filhos têm que acompanhar a gente 24 horas e a gente simplesmente não aceita aquela ida dos filhos dele. Isso causa sofrimento. Então, se nós também, que estamos acima dos 60 anos, treinarmos a nossa cabeça e de aceitar que nós estamos numa outra fase da vida e que os filhos são um complemento da vida, eles vão poder te dar o suporte, não abandoná-los, porque a gente não pode abandonar pai e mãe. A gente tem que cuidar muito bem de pai e mãe, mas o pai também não pode tornar o filho o escravo dele porque ele ficou velho, sabe? Salvo quando está doente. Mas por que a gente não começa a treinar os nossos jovens, as nossas crianças, sabe? Maio, eu já passei por situações super constrangedoras. A primeira vez que aconteceu comigo, eu fiquei muito vaidosa, tá? Porque eu fui na fila do correio e eu fiquei na fila de idoso. A hora que abriu a vaga, a pessoa me chamou, junto comigo veio um casal, e chegou na atendente e falou assim, pode dizer qual é a preferência dela? Eu falei assim, a minha carteira de identidade. Naquele momento, eu estava curtindo, eu até publiquei. Gente, eu fui interrompida porque não acharam que eu tinha mais de 60 anos. Mas depois isso começa a te incomodar, porque a gente vê o tamanho, sabe, da falta de respeito das pessoas que irão envelhecer e vão querer usufruir disso também, porque é uma conquista nossa, né, Maia? É lógico. Eu acho que todo mundo que passou de uma certa idade, 50, 60 anos, já sofreu esse tipo de preconceito. Eu tenho várias histórias para contar. Mas, Vânia, você mencionou aí família. Qual o papel da família e dos amigos nessa história toda? Nessa história, nesse processo de envelhecimento das pessoas. Eu já li em vários lugares, e eu acho que é até verdade, que muitas vezes os amigos se tornam, no envelhecimento, mais importante do que a família, não é? O que você pode dizer aí do papel da família e dos amigos nesse processo todo? Maia, isso aí é bem complicado, porque a gente começa a sofrer os danos da idade, da velhice, quando os nossos amigos começam a partir, antes da gente. Eu achava engraçado, meu pai falava assim, vou lá enterrar mais um antes de chegar a minha vez. É quando a gente começa a se despedir. Então, aí, a renovação da amizade, ela é fundamental. Por isso que quando a gente vem falando há muito tempo sobre viagem, qualidade de vida, vamos viajar, vamos conhecer pessoas, é para a gente não ficar fechado num núcleo muito, muito, muito pequeno de amigos, sabe? Se permitir de conhecer as pessoas, trocar informação, ser útil, sabe? Eu acho muito interessante quando você vai num asilo. Quem não foi que estiver me ouvindo, vá até visitar um asilo, sabe? Porque é muito triste. Eu fui a um asilo ano passado e, de repente, levei um susto que eu encontrei uma amiga minha na minha idade, lá no asilo. Porque o marido dela faleceu, ela estava com problema de saúde e a filha dela não tinha como cuidar dela. Aquela mulher de 63 anos, ela parecia ter 90, porque ela estava se sentindo abandonada no asilo. Então, quando a gente vai num asilo, que as pessoas pedem cuidado, outro dia eu estava lendo um livro com uma senhora lá, e fui perguntar a idade dela, ela falou que tem 67 anos. Eu achei que ela tinha 90. Então, assim, você vai para um asilo, acabou a sua vida? Não, não acabou a sua vida. Mas eu tenho que contribuir. Então, um bom exercício para nós, acima de 60 anos, é justamente ampliar o leque de amizades. A família tem papel fundamental, sabe? Irmãos são igual joelhos. Se a gente não cuida bem dos nossos joelhos, a gente vai capengar. Então, família, irmãos, cunhados, sobrinhos, mantenham-os por perto. Quanto mais por perto, nem que seja de um telefonema, um recadinho e tudo mais, porque senão a gente vai perdendo o nosso contato, o nosso elo com o passado vai sendo perdido, e aí, à medida que as pessoas estão indo embora, a gente vai se sentindo cada vez mais isolado. Maia,
Eu perdi um amigo meu essa semana, e ele, infelizmente, ele se suicidou. Então, assim, uma pessoa que vinha de uma dependência de medicamentos e com uma depressão crônica de muitos anos, tá? E que sofria um isolamento social. Por quê? Aquela pessoa, você já olhava para ela com pena, sabe? E você queria dar uma mensagem de otimismo para ele. Uma pessoa que está com depressão, você de repente tem que ficar só perto, você só tem que ouvir aquela pessoa. Às vezes o fato de ficar perto e falar assim, amigo, eu estou aqui, sabe? Então, aí quando você fala assim, outro amigo meu faleceu também, então, assim, é vítima de uma doença e tudo, e a gente vai olhando, nossa, aquele amigo meu cantou num conjunto comigo e, de repente, ele morreu, e eu não tive tempo de dar mais um abraço nele. Então, cuidar dos amigos, renovar as amizades, sabe? Manter a família unida, conversar com os filhos, sabe? Tomar até bronca dos filhos se for necessário, sabe? Mas não se abandonar das pessoas que estão à sua volta. Pergunta, quem mora em apartamento, você conhece seu vizinho de cima? Conhece seu vizinho de lado? Quem mora em casa? Como é que está o seu convívio social, sabe? Isso é fundamental para a gente.